Eu gosto de fazer uma analogia no ceratocone como se fosse um carro. E a prevenção é o pé no freio desse carro. Então, se você consegue fazer o diagnóstico precoce, pisar no freio, você vai conseguir parar ou pelo menos desacelerar esse carro, controlando a progressão do ceratocone e salvando, preservando visões. Então, a nossa missão é preservar visões, né? E atualmente, pessoal, com as tecnologias que nós temos hoje, elas detectam alterações estruturais meses antes de qualquer sintoma perceptível. Certo? Então, nós sabemos que tem uma estatística que fala que a cada 6 meses de atraso no diagnóstico eleva o risco de até 16% de progressão em média. 16% a cada 6 meses. Isso no paciente jovem, com 17, com 15 anos, é terrível, né? E que vai exigir, num caso, uma intervenção cirúrgica que não seria indicada antes se tivesse feito o diagnóstico precoce. Então, o que vai acontecer? Esse diagnóstico precocemente, ele vai te dar um impacto positivo, eu tenho certeza, na sua agenda. Porque você fazendo o diagnóstico, você está se importando com aquele paciente. A família entende, que eu falei, o paciente é leigo, mas não é bobo. A família, uma mãe fala para outra, então você tem a propaganda boca a boca, que é a mais forte que existe, você vai dar um up na sua agenda. E outra, você vai ter a satisfação do paciente, porque você preservou a visão dele. Essa satisfação gera histórias de gratidão que constroem reputação espontaneamente, sem forçar a barra, sem prometer milagre nenhum. Pessoal, um outro detalhe. Por que os caminhos atuais não bastam? Eu vou contar minha história. Eu tive num congresso agora de córnea em maio e realmente foi frustrante. Por quê? A frustração com os congressos caros, despesa alta com viagem, com alimentação, com hospedagem, você fica 4, 5 dias fora de casa, né? Você vai nesse congresso, sala lotada, palestra curta e superficial. Nesse que eu fui, o palestrante tinha 10 minutos para falar. Se ele passasse 1 minuto, eles cortavam o microfone dele. Ele não podia falar mais nada. Então, e outra, nesses congressos, pouco se fala sobre prevenção. Só se falam sobre tratamento cirúrgico, papapá. É difícil. Então você vai no congresso desse, você gasta o quê? 5 mil, dependendo se for fora do país mais ainda, 10 mil, então é complicado. Os livros, pessoal, são ótimos, mas eles não ensinam a prática real. Eu estou aqui para te mostrar a prática real. Tá? Os livros descrevem aquele cone perfeito, clássico, né? Fácil de você olhar, você bate o olho. Eles não, você bate o olho e vê, né? Mas eles não ensinam a lidar com o cone escondido, com aquele cone que está disfarçado pelo epitélio. Isso é importante. Isso os livros não mostram. Outro detalhe, vale a pena esperar, então, o ceratocone progredir para a gente poder agir? Às vezes não. Por quê? Porque é consenso que pacientes jovens com menos de 18 anos, cada mês conta. Então, esses consensos defendem o tratamento precoce imediato, certo? Então, o que pode acontecer se você errar e deixar passar um diagnóstico precoce, qual que seria o pior cenário? O pior cenário é o paciente jovem pode saltar de um ceratocone grau leve para um ceratocone grau avançado em 18 meses. Olha só o tempo, né? Daí, nesse caso, o tratamento cirúrgico preventivo ele não funciona mais. Ele até estabiliza a doença, mas não reverte a deformidade que está presente já. Então, só contando que paciente jovem, menor de 18 anos, é importante o tratamento preventivo imediato. A gente não espera a progressão, porque cada mês conta. Isso não seria, você pensa, mas isso na família, né? Isso não seria exagerado? Não, acho que não. Por quê? Porque é responsabilidade ética do médico antecipar o problema e não reagir.
como diz aquele ditado, né, é melhor prevenir do que remediar. Então, nós temos um detalhe importante, inclusive, mas a gente tem que ter cuidado para não aterrorizar o paciente e a família com o diagnóstico de ceratocone. Nesses casos, quando a gente pega o diagnóstico precoce, a gente tem que falar assim, ó, ainda bem que nós pegamos a doença no comecinho, olha só. Vamos acompanhar, vamos falar para o paciente parar de coçar o olho, vamos tratar se ele tiver alguma alergia e vamos acompanhar de perto. Você volta daqui 6 meses, 4 meses, se for preciso a gente trata. Então isso é importante, não aterrorizar, né? Percebeu, gente, por que diagnosticar cedo muda tudo? Muda mesmo, está mudando na minha experiência. Estou falando de experiência própria. Muda para você e muda para o seu paciente, principalmente. Nas próximas lives, eu vou falar sobre os principais exames para o diagnóstico do ceratocone, para o diagnóstico precoce, e como interpretar também esses exames, no caso aí o Pentacam, o mapa epitelial, né, e a microscopia especular que a gente pede também, mas principalmente como interpretar o Pentacam, que é a tomografia que eu tenho experiência. O mapa epitelial, viu, gente? O mapa epitelial está em voga. Ele é um exame muito bom para detectar diagnóstico precoce, ceratocone escondido. A topografia, ela é boa, só que ela foi substituída pela tomografia, que já tem nela ali, um dos mapas refrativos é a topografia, a curvatura anterior da córnea. E tem também vários outros dados, elevação anterior, posterior, paquimetria, espessura e tal. Então, a tomografia, que no caso o Pentacam, ele substituiu praticamente a topografia. E a topografia em si, você vai ver ali só os meridianos mais curvos, né, e mais plano, e o epitélio pode estar mascarando aquela topografia, você não sabe, não dá para fazer diagnóstico precoce só com a topografia. Certo, pessoal? Então, eu vou ajudar vocês aí nessa caminhada, vamos juntos com segurança, tá bom? Nós vamos passo a passo, até que você entra na sua cabeça, na sua rotina, de lembrar que qualquer paciente jovem pode ter ceratocone e que nenhum ceratocone subclínico passe despercebido na sua rotina de consultório. Ok? Eu tenho uma tarefinha para vocês, uma tarefinha de casa. Na verdade, uma tarefinha de consultório, né? Eu quero que na próxima consulta que você for fazer com seu paciente jovem, sentou na sua frente, a primeira vez que você vê ele, paciente na primeira década de vida, segunda, você vai olhar para ele e vai pensar assim, pô, esse menino pode ter ceratocone. A primeira coisa, eu quero que você faça isso, a primeira coisa. E eu sinceramente, eu quero do fundo do coração que isso vire um hábito na sua vida diária, do seu consultório. E aí, pensando que ele pode ter, você vai direcionar a sua anamnese, primeiramente. Porque se você não direciona, você não sabe se ele pode ter um ceratocone ou não. Quando você direciona, você faz as perguntas certas. Quais são as perguntas certas? Coça o olho? Não. Já coçou e parou? Porque se já coçou muito e parou, o estrago já foi feito. Tem rinite alérgica, gente, porque a rinite alérgica o paciente coça tudo. É um negócio horroroso. Então, você tem até que encaminhar para o otorrino, para tratar. É nariz, mas coça tudo.